Olá, estamos aqui para as nossas próximas aulas do nosso curso de Física Matemática Avançada. Continuaremos a falar sobre teoria de distribuições, né, com alguns aspectos mais formais e com alguns outros aspectos que nestas duas aulas de hoje e na próxima eu vou tentar conectar com a prática dos físicos, do uso da delta de Dirac. Em particular, nós vamos discutir principalmente mudanças de variáveis, embora o início da aula seja, digamos assim, uma discussão alternativa do final da aula passada. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui numa seção que acaba ficando bem grande, que é propriedades de distribuições, tá bom? E nós temos um item dentro dessas propriedades, que também já se iniciou na aula passada, também está sendo continuado, que é derivada de função descontínua, tá? O que nós vimos no final da aula passada? Eu vou falar rapidamente aqui, porque a gente está só retomando, né? Eu comento aqui nesse texto que nós vamos fazer uma dedução alternativa desta expressão aqui, que nós vimos na aula passada. Qual é a ideia desta expressão, pessoal? Quando nós temos uma função seccionalmente diferenciável, ou seja, ela é suave por partes, e nos pontos de descontinuidade, você também não tem nada explodindo, você tem saltos finitos, tá bom? Descontinuidades relativamente simples. Quando nós temos uma expressão como essa, nós podemos construir distribuições e a gente consegue separar uma contribuição da parte suave de uma contribuição dos saltos, tá? Então, nós vimos na aula passada, eu introduzi uma notação distinta do que a gente conhecia lá na aula passada, em que, dada a função f, ela pode ser vista como uma distribuição, e nós sabemos calcular derivadas de distribuições. Então, o que eu chamo de f', lá naquele contexto da aula passada, é a derivada da distribuição da f seccionalmente diferenciável. Agora, se a gente pegar a f e excluirmos alguns pontos do seu domínio, ela vai ter, não é que ela é descontínua em alguns pontos onde ela está definida. Não, ela passa a não estar definida naqueles pontos de descontinuidade. Essa função que sobra, mesmo com esses buracos, ela é localmente integrável. E ela, portanto, tem associada assim uma distribuição regular. Essa distribuição regular associada aos pontos onde a f' existe, a gente representa com esse par de colchetes aqui, tá bom? Então, isso aqui tem singularidades, digamos assim, e esse aqui não tem. Então, isso aqui é uma distribuição regular, e essa é a distribuição total. A gente dá conta das singularidades, digamos assim, nessa nossa distribuição singular f', incorporando pequenos saltos delta correspondentes a cada uma das, digamos assim, tentativas de derivação quando a função é descontínua. Tanto que na aula passada nós tivemos uma expressão preliminar a essa aqui, em que nós comparávamos não as derivadas, mas as funções e tínhamos heavisides associadas a estes saltos. E aí, no sentido de distribuição, derivada heaviside da delta de Dirac. Só que eu reconheço que essa discussão da aula passada pode ser vista, ser considerada abstrata. Então, eu acho que complementa a compreensão de vocês, no sentido pedagógico, ver uma demonstração alternativa, que vai ter a ver com a nossa discussão de mudança de variáveis também, embora isso só vá aparecer na próxima aula. Então, vamos lá, eu quero só mostrar aqui uma nova forma da gente entender essa mesma discussão. Nessa discussão aqui da aula passada, teve muito, digamos assim, muito texto, né? Eu falava, eu discutia qual era o significado desta distribuição derivada, em que ela seria diferente dessa, tá? Então, é por isso também que ela parecia abstrata. Eu vou querer passar algo mais operacional aqui. Olha só. Como que nós entendemos, como que nós podemos entender uma derivada de uma distribuição qualquer? Ora, nós vamos escrever que a nossa distribuição, que é a derivada de f, ela poderá ser escrita pela sua ação em funções teste. E vamos imaginar, do jeito que eu estou escrevendo aqui, né, pessoal, que pode até ser que isso aqui não seja localmente integrável, mas a gente teria uma representação assim, como se pudesse, tá bom? A gente sempre faz isso, mesmo que a gente esteja imaginando regularidades onde não há, isso nos inspira depois, tá? Ora, a ação de uma distribuição dessa forma, mesmo que isso aqui fosse efetivamente uma delta, é
dada por uma integral desse núcleo de integração vezes uma função teste. Olha só o que a gente vai fazer. Essa expressão aqui é um número, é um escalar. O resultado da distribuição agindo numa função teste é um escalar, tá bom? Tudo bem, é um escalar, é uma constante, qualquer que seja essa constante, mas olha só o que a gente pode fazer. Por propriedades da integral, a gente pode quebrar a nossa integral em toda a reta real em um monte de pedacinhos. Quais são esses meus pedacinhos? Vejam o começo do meu fatiamento da reta real aqui. Primeiro eu vou integrar de menos infinito até A1 menos epsilon. Se vocês lembrarem da minha anotação da aula passada, lá eu defini todo um conjunto, A1, A2, A3, até ANzão maiúsculo. Esses eram os meus pontos de descontinuidade da minha f seccionalmente diferenciada, tá bom? Então eu vou quebrar a minha integração na reta real, sempre tomando cuidado com os pontos de descontinuidade, que são finitos, né, na nossa consideração. Então, primeiro eu venho do menos infinito até um pouquinho à esquerda do primeiro ponto de descontinuidade. Esse epsilon vai ser positivo aqui pra gente, tá bom, pessoal? Ótimo, cheguei até um pouquinho à esquerda dele. Mas eu não quero perder nada, eu quero a minha integral completa. Então, propriedade básica de integrais, lá de cálculo 1, eu parto agora do mesmo ponto, um pouquinho à esquerda do primeiro ponto de descontinuidade, e vou até um pouquinho à direita dele, do mesmo ponto de descontinuidade. Tá bom? E dali em diante, agora eu sigo até um pouquinho antes da próxima descontinuidade. Tudo bem? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer para todas as descontinuidades. Todo intervalinho sem descontinuidades, como esse aqui, a gente integra assim. Esse aqui também não tem descontinuidade. As descontinuidades estarão todas, digamos assim, delimitadas dessa forma. Está aqui o ponto de descontinuidade. Vou ter uma integral um pouquinho à esquerda dele e um pouquinho à direita. Como eu tenho que fazer uma notação completa, aqui eu só cheguei, digamos assim, enlacei a primeira descontinuidade e cheguei perto da segunda. Eu deveria fazer isso com a segunda, com a terceira, com uma iésima. Então, notem que aqui, ó, é parte da nossa integral enlaçando a iésima descontinuidade. Aqui é um intervalo de integração que não tem descontinuidade, foi quando eu saí da direita da anterior até chegar à esquerda dessa que eu estou considerando aqui, e assim por diante. Então, olhem esse padrão aqui, ó. Essa é uma notação que livros de matemática usam, por mais que a gente possa estranhar. Quebramos a nossa integral em várias partes, ó. Partes relacionadas à descontinuidade A1. Nas reticências, a gente imagina vários outros casos, várias outras descontinuidades. Aqui é uma descontinuidade genérica e pensamos que fizemos o mesmo para todas as outras e vamos para a última. Quando a gente chegar aqui na última, pessoal, ó, a enésima descontinuidade, que é a última, porque nós dissemos que eram finitas, está englobada, enlaçada aqui, e depois dela a gente vai até o infinito. Para eu ter uma notação mais compacta, eu vou dar um nome para esse ponto no mais infinito aqui. Eu vou dizer que ele é o A e não mais 1. Eu vou fazer isso aqui embaixo, tá bom? Eu defino. É só para eu ter uma expressão mais compacta. E eu vou dizer que eu tenho um A0 antes desse A1, que eu vou definir como sendo menos infinito. São todas essas integrais naquele mesmo integrando. É a mesma integral, isso é uma igualdade. Isso aqui certamente é igual a isso aqui. Tá bom? Embora o epsilon seja artificial. Será que essa expressão é válida para qualquer epsilon positivo? Não. Porque eu estou querendo, digamos assim, rodear cada descontinuidade sem pegar nas outras. Mas como é um conjunto finito de pontos, sempre tem um epsilon pequeno o suficiente para que eu consiga enlaçar cada uma delas num intervalo sem pegar as outras. Tá bom? Então, é um epsilon positivo, mas não é completamente arbitrário. Mas ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Eu vou afirmar isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a minha anotação. Com essa história que eu disse que eu inventei um ponto A e não mais 1, e inventei um ponto A0. Porque eu vou escrever isso aqui assim, ó. Essa é a minha expressão, será uma soma em cada descontinuidade da integral que eu tenho. Eu pego aqui o intervalinho em que a minha função é suave à esquerda da iésima descontinuidade,
Aqui eu enlaço essa mesma descontinuidade, e aqui eu pego o intervalinho à direita dela, antes da próxima, tá bom? Bom, por isso que eu quis fazer aquele enão mais 1, A enão mais 1 valer mais infinito, e aquele A0 valer menos infinito, porque essa minha anotação aqui fica bem compacta. Fiz nada até agora, só quebrei uma integral em soma de integrais com propriedades tranquilas. Então vamos só ilustrar aqui o que eu estou fazendo. Ó, cada termo desse aqui do meio é uma região como essa aqui, esse intervalinho em verde, em torno de um ponto de descontinuidade, certo? Ele vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e nunca pega nas descontinuidades adjacentes. A nossa função f, certo? A nossa função f, ó, ela teria a bola fechada em um desses aqui, tá bom? Ela está definida em algum desses pontos. Mas eu representei isso aqui até para sugerir, digamos assim, uma f sem eles, tá? Mas a f efetivamente estaria pintada em algum desses dois. Aqui eu pus um comentário complementar, que você poderia pegar o menor espaçamento entre todos aqueles intervalos entre as descontinuidades, o nosso epsilon tem que ser menor do que esse, para que eu tenha um intervalinho verde como esse aqui e pegue só uma, tá bom? Só para ilustrar a construção que eu fiz, eu acho que não é terrível entender isso aqui, apesar da profusão de letrinhas. Vamos lá. Olha só, pessoal. Então, desde que o epsilon satisfaça isso aqui, essa minha expressão aqui, ela é uma identidade. Ela parece depender de um epsilon, desde que ele satisfaça isso, mas a nossa expressão, efetivamente, é uma constante, que não depende de epsilon. Ora, limite de uma constante é a própria constante. Então, eu posso tomar um limite. Eu posso dizer que a constante que eu tenho é um limite de epsilons positivos dela própria. Por que eu vou fazer isso? Pode parecer uma tremenda besteira, desnecessário, você tomar um limite de uma constante. Só que, na verdade, pessoal, a gente vai quebrar essa nossa expressão aqui em duas partes. E o limite de uma soma será a soma de limites. Nós vamos prestar considerável atenção no limite do somatório da parte do meio. E vamos separar isso do limite do somatório dos trechinhos suaves. Tá? A gente vai prestar atenção nesse cara em verde, com esse cara do meio, e vamos fazer esses dois caras aqui. Podia ser que eu inventasse uma besteira aqui, mas nós vamos ver que são dois limites que existem, tá bom? Então vamos lá. Olha só o que eu vou escrever. Eu já anunciei ali para vocês que eu ia separar aquela minha expressão geral. Vamos olhar para a cara dela de novo, como é que é? Complicado isso aqui? Não é tanto não, professor. Olha só, somatório de três integrais. Esquerda, da iésima descontinuidade, direita, meião problemático, onde está a descontinuidade. A gente vai quebrar este somatório de três integrais em dois somatórios. Um primeiro somatório, que tem só estas duas integrais aqui, mais um segundo somatório que envolve só esta integral. Tá bom? Então, vamos lá. Somatório finito, tudo beleza. Então, olha só. Limite da soma será a soma dos limites se esses caras existirem. Então, tem um limite do somatório das integrais nos dois trechos em que a nossa derivada existe, e tem um limite do somatório daquela integral do meio que contém a singularidade. Prestem atenção aí, eu acho que eu não errei nada nesses intervalos que eu pus aqui. Tá bom? Pessoal, limite da soma é a soma dos limites, se os limites existem. Vamos ver se eu fiz uma construção que faz sentido. Se lá no final um desses caras não existisse, isso invalidaria essa minha aplicação de propriedade aqui. Vocês vão ver que vai funcionar. Tá? Aí fica justificado a posteriori. Pessoal, quem é o primeiro limite? Olha só. Eu claramente, num processo limite, não quero saber o que acontece quando x vale exatamente a iésima descontinuidade. Eu vejo contribuições à esquerda desse cara, eu vejo contribuições à direita desse cara, mas eu excluí o ponto aí. Então, na verdade, esse limite desse somatório, isso aqui pega a esquerda e a direita de uma descontinuidade, eu somo as contribuições para todas as descontinuidades. Pessoal, isso aqui é uma integral na reta real, menos o conjunto das descontinuidades,
Nessa aula aqui eu não repeti essa notação, mas eu a introduzi na aula passada, tá? Esse aqui é o conjunto finito das descontinuidades. Eu tenho um monte de buracos do integrando f' de x, h de x. Reta real com buracos. Só que esse conjunto de buracos é um conjunto de medida nula. Bom, certo? Não afeta muito aí. Só que, repara, a gente evita qualquer patologia. Reparem, a integral, tudo bem, eu sei que eu falei que ela é bag para vocês, mas mesmo que você pensasse em rima, a gente evita os pontos em que esse bicho não existiria e poderia bagunçar a existência da nossa integral. Aqui não tem problema nenhum, porque esses pontos em que ela poderia não existir não estão incluídos no intervalo de integração. Esse é o resultado desse limite aqui. Tá bom? Em termos de uma figura, deixa eu explicar a segunda parcela daqui a pouco, mas é como se a gente tivesse feito isso aqui com todos os pontos de descontinuidade, feito o intervalo verde tender a zero, para que o único ponto que fique fora seja a descontinuidade laranjinha, certo? E aí a gente estaria enchendo de vermelho quase toda a reta real. Só faltaria na reta real um conjunto finito de descontinuidades, que é esse ômega. Tá bom? Ufa! Ora, então, essa F' com esse domínio menorzinho, embora quase nada menorzinho, é a F' que eu tinha dito que iria gerar a parte regular do nosso resultado. Vamos olhar para esse segundo fator aqui. Vejamos o que a gente vai fazer com ele. Ó, então, a primeira parcela está aqui. Aqui está a segunda parcela e eu deixei aqui, ó, a segunda integral para a gente ver o que vai acontecer. Pessoal, só essa integral aqui, notem que a gente não fez isso com as primeiras, só nessa segunda parcela, que a gente precisa abrir, a gente vai integrar por partes, tá bom? E a gente pode inverter esse limite com esse somatório, porque esse somatório é finito, tá? Não tem problema nenhum. Então, o somatório vem para fora, o limite vem para dentro, e a nossa integral, integrada por partes, vai ser FH, nesse intervalo de integração, menos, né, o VDU, digamos assim, da nossa integração por partes. A derivada antes estava em F, agora ela veio parar em H. Tá bom? Beleza. Temos essa forma aqui e temos essa. Isso tudo foi uma expressão igual àquilo de que nós partimos. Vamos evoluir. Uau! Gostei dessa evolução. Pessoal, isso aqui, uma função localmente integrável agindo numa função teste, notem que o que define essa função também é o seu domínio, certo? Ela é exatamente o que a gente chamaria de ação da distribuição regular F' em H. Eu não tinha dito que a gente tinha uma parte que era exatamente a parte sem as descontinuidades agindo em H? Isso aqui é uma notação curta para isso. Só que sobra alguma coisa. Vejamos o que sobra. Vejamos o que sobra. Primeiro, vamos olhar o limite dessa segunda integral. Pessoal, a nossa f, ela está definida em AI. Tá? Ela pode ter um salto lá, mas ela está definida. Tá? Ela está definida lá. A nossa f certamente é contínua por partes, porque ela é diferenciável por partes, né? Que é seccionalmente diferenciável. Então, a integral existe. A integral existe e a gente vai fazer o intervalo de integração tender a zero. Esse cara vai colapsar em zero. Eu não vou provar isso aqui, num curso de matemática isso seria necessário. Mas não, o salto dela não faz nada maluco com essa integral. Efetivamente, isso aqui você vai estar integrando num intervalo cujo comprimento tende a zero, não há realmente patologias infinitas capazes de lidar com esse zero, porque, notem, até mesmo o salto dessas funções é finito. Então, o limite desse segundo termo é zero. Tá bom? Vamos prestar um pouco mais de atenção, então, no termo de superfície, na parte integrada da nossa integral por partes. Pessoal, nós vamos ter aqui a nossa função teste um pouquinho à direita da descontinuidade, no limite superior de integração, e um pouquinho à esquerda. Só que essa função teste é super suave, tá? Sem finito. Então, ela é contínua. Então, quando o limite na H vai nos levar no H de AI. A F, ela pode ser meio esquisita, né? Porque a gente sabe que ela pode se aproximar pela direita de um valor e pela esquerda de outro valor. No limite, lembra que a gente chamou de FAI mais esse limite lateral pela direita
e F aí menos esse limite lateral pela esquerda na aula passada. E além disso, a diferença desses caras nós batizamos de salto. Salto da função f na sua iésima descontinuidade. Uau! Então, peraí, professor, brotou um zero daqui? Pega esse cara aqui, joga nos dois pontos e aplica o limite. A H vai para um único ponto, que fica colocado em evidência. A F tem dois valores, mas nós já demos um nome para isso. Então, olha só. Falta um passo final para eu mostrar o que eu queria mostrar, que é o seguinte. O valor da função teste H no ponto do seu domínio AI é a ação dessa delta de Dirac centrada em AI na função H. A delta de Dirac não pega o valor daquela função naquele ponto? Então, eu estou querendo expressar esse termo que ficou aqui dentro das chaves do somatório, esse termo aqui, ó, envolvendo esse colchete SH, como um escalar gerado por uma delta Dirac agindo em H. Então, nós temos aqui a ação de uma distribuição em H, mais um somatório de ações de deltas Dirac em H, e o nosso lado esquerdo, pessoal, como foi que a gente começou essa brincadeira toda? Pessoal, a gente começou essa brincadeira toda como, né, construindo a ação da distribuição F' em H. Pela linearidade das distribuições, a gente pode reescrever isso aqui, ó. Então, F' em H é... eu tenho esse cara que age em H, põe ele aqui como uma primeira entrada. Mais um somatório, beleza. De certas constantes, que são os meus saltos, vezes caras que agem em H. Olha aqui. Então, F' agindo numa função teste arbitrária H é igual a essa distribuição aqui, agindo em H. Ora, é claro que a nossa conclusão é que esta distribuição é igual a esta distribuição aqui na primeira entrada desse nosso pareamento entre parênteses angulares, que era o que a gente queria mostrar. Bom? Então, tem gente que acha isso instrutivo e argumentos como esses, da gente cercar cada descontinuidade, podem ser interessantes. Então, eu achei pedagógico eu ilustrar isso para vocês, mesmo que a gente só repita um resultado. Tá bom? Não chegamos a um resultado novo. Isso era o que eu tinha para falar sobre funções descontínuas na reta. Tá bom? Talvez a gente fale alguma coisa sobre isso quando a gente for para mais dimensões. Agora eu vou querer discutir até o final da aula com vocês o que acontece quando a gente faz a mudança de variável em uma distribuição. Na verdade, pessoal, nós já vimos algumas de mudanças de variáveis. Nós já vimos leis de translação em distribuições, vimos leis de escala, tá bom? Essas são mudanças de variáveis simples. Agora a gente vai generalizar isso. Tá? Eu só destaco aqui os cuidados que a gente tem que ter, porque, às vezes, né, a gente vê muitos físicos e textos de física falando a delta é infinito no x igual a zero, é zero quando fora da origem, e vai filtrar a sua função sob a ação da delta no ponto. A pessoa vai ter que tomar cuidado, né? Porque, na verdade, se o nosso tratamento da delta nos livros de física já é bem heurístico, esse tipo de expressão aqui é particularmente inútil e nociva, tá? No mínimo, escreva que a integral vezes uma função qualquer vai filtrar a função no ponto, né? Porque isso aqui é particularmente nocivo. Eu lembro quando eu era estudante, eu pensava em funções como essa aqui, delta de 2x. Fora da origem é zero. Na origem ela é infinita também, então ela vai filtrar no mesmo lugar. E não. Nós já vimos por propriedades de escala, por exemplo, que apesar dessa função delta de 2x também ser zero fora da origem e infinito na origem, mas esse 2 aqui faz toda a diferença, tá? Nós já vimos aí lei de escala em aulas anteriores, e isso não é o valor da função, digamos assim, atuada na origem. Tem um fator meio. Tá? E olha que a gente está falando de algo linear. O que a gente vai querer fazer agora, pessoal? Neste primeiro momento, não olhem muito aqui para o texto, não. Olhem para isso aqui. O meu objetivo agora, até o final da aula, e eu não encerro o assunto também na aula que vem, eu quero estar discutindo com vocês o que acontece se nós tivermos como argumento da nossa delta
uma função de x, não é qualquer, porque ela tem que ter um pouco de regularidade, ela tem umas condições a serem satisfeitas, mas vai ter um bom grau de generalidade, a gente vai querer definir o que é a delta de certas f de x, tá bom? E eu vou querer mostrar para vocês com um exemplo vindo de física e estatística no final da aula de hoje, que realmente a gente é obrigado a pensar em funções de x gerais aqui, e que você nunca vai poder ficar restrito apenas a casos lineares, como eram esse 2x. Se fosse só linear, as leis de escala e translação resolviam a nossa vida. Mas não, nós queremos atacar o problema de uma delta de uma f de x. Bom, isso é muito relevante para a física. Não é nenhum matemática exagerado. Não. Bom, então vamos lá. Vamos às formalidades, embora talvez fique um pouco difícil entender aqui o que vai acontecer, eu vou, né, na informalidade da minha fala, tentar fazer isso ficar o mais simples possível. Pessoal, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai, inicialmente, na aula de hoje, nós vamos pensar numa função f diferenciável, uma função dos reais nos reais. Ela precisa admitir derivada, e eu quero que ela seja inversível. Então, no primeiro momento, eu vou exigir que ela seja bijetora. Tá bom? Uma função f diferenciável e bijetora. Então, vai ser essa classe de coisas que a gente vai imaginar. Só que, no primeiro momento, eu não vou falar só da delta de Dirac com uma função de f de x aqui dentro. Eu vou querer falar de uma distribuição qualquer t. Imagina que eu tenho uma distribuição qualquer t. E olha que coisa maluca. A gente vai inventar uma composição de distribuição com função? Hã? Professor, será que você não vai interpretar essa função como uma distribuição e só depois falar em composição de distribuições? Não é exatamente isso não, pessoal, porque eu também não posso compor distribuições, né? Uma distribuição engole uma função teste, me dá um escalar. Como é que eu vou jogar isso dentro de outra função teste? Dentro de uma outra distribuição, perdão. A outra distribuição está esperando uma função teste para engolir, e não um escalar. Então, não faz sentido compor duas distribuições. Pelo menos não num sentido ingênuo, certo? Então, a gente vai usar esse símbolo aqui para uma composição de uma distribuição como uma função ordinária, mas isso precisa ser explicitado, né? O que a gente poderia querer dizer com isso? Tá? Vamos lá. Vamos sempre guiar a nossa intuição em qualquer situação nova com um caso de distribuições regulares. É sempre assim que a gente trabalha. Não se preocupem com o texto ali, não. Deixem isso para uma leitura posterior à aula, tá? Olha só, prestem atenção principalmente na minha fala e nas equações matemáticas aqui, tá? Pessoal, imagina que a gente tem, para simplificar o nosso argumento no começo, né, para termos algo concreto, imagina que a gente tem uma distribuição regular. Uma distribuição regular T. Tá? E ela vai agir numa função teste arbitrária H. Se a minha T é regular, existe uma função localmente integrável G, tal que o escalar assim gerado será expresso como a integral da G vezes a função teste H. Tá? A gente define distribuições regulares desse jeito. Vamos ver o que a gente poderia fazer aqui. Notem que eu escrevi um T aqui, né, pessoal? Às vezes a gente escreve isso, às vezes não. Na verdade, eu podia ter usado a própria letra G. Lembre-se daquela notação livre que a gente usa em distribuições. E quando a gente tem uma distribuição regular, muitas vezes nós usamos a mesma letra para a função localmente integrável e para a distribuição a ela associada, tá bom? Mas não é isso que eu vou fazer aqui, não. Ó, imagina nesse momento aqui que eu tivesse... Tá bom, digamos que eu tivesse... talvez eu devesse ter usado G. Desculpa. Mas imagina que a gente tem uma distribuição associada à composição de funções G com F agindo numa função teste H. Ora, isso é uma distribuição, do jeito que a gente está pensando. Só que a ação dela em H é expressa assim. Ó. Eu pego essa função, eu estaria compondo a minha G com uma F para agir na função teste. Pessoal, essa minha G, ela é localmente integrável. Eu disse que eu queria pegar uma F diferenciável e bijetora. Tá bom? Pessoal, para essa afirmação que eu vou fazer aqui agora, a bijetividade dessa F não é relevante.
Mas ela ser diferenciável e sendo composta com uma localmente integrável, faz com que a função resultante seja localmente integrável, tá bom? Então, agora a gente está construímos uma integral nova, agora isso aqui vai corresponder a uma distribuição regular, beleza? Ó, eu usei a notação composta de x, só que essa imagem, claro que a gente faz aqui iteradamente, né? Primeiro, faz a f engolir a x, dá um escalar que a gente joga dentro da g. Beleza. Agora a gente vai fazer uma mudança de variáveis, que é do tipo do cálculo 1. Embora talvez a gente não costume usar essa notação que eu vou usar aqui no cálculo 1. Pessoal, eu vou querer chamar de uma nova variável y tudo que está dentro dessa g. Aqui, ó, g de y. Eu vou mudar meu intervalo de integração, mas tem que mexer com a diferencial, mudar a variável. Olha só. Como eu imaginei que essa minha f é inversível, porque ela é bijetora, estou tratando uma f bijetora no primeiro momento. Então, a gente tem como isolar o x aqui como sendo a inversa f menos 1 de y. Vamos olhar para algo concreto aqui. Ó. Se eu tenho uma f inversível, y igual a f de x é equivalente a eu dizer que x é a inversa de f em y. Tá bom? Então, chamei isso aqui de y, deu isso. H tem que agir em quem? Em x. Só que x é a inversa de y. E dx, pessoal, quem é dx? Mudança de variável, a gente sabe que tem uma derivada envolvida nisso, né? Nós sabemos, olhem aqui embaixo, que dx vai se relacionar com dy com a derivada dx dy. E a gente toma um módulo do jacobiano nas nossas mudanças de variáveis. Tudo bem? Então, olha só. Essa expressão que vocês estão vendo aqui embaixo, 1 sobre esse módulo, o módulo vem daqui, mas é porque esse termo aqui dentro, ele é o dx dy, tá bom? Na verdade, ele é 1 sobre o dx dy, perdão. Eu estou fazendo a mudança de variáveis, como a gente veria no cálculo 1, eu estou trocando o dx por isso aqui. O dy está aqui. 1 sobre o módulo de dx dy é 1 sobre esse módulo que vocês estão vendo aqui. Eu coloquei aqui, ver rodapé. Eu não vou discutir isso aqui na minha fala, mas é uma dedução do que é a derivada de uma função inversa, como a gente vê no cálculo 1, tá? Então, para quem não lembra, eu pus lá embaixo. Vocês vão ver que a expressão é exatamente essa aqui. A gente vai passar pelo rodapé, embora, como eu disse, eu não vá narrá-lo aqui, nesta gravação. Então, vamos lá. Qual foi a nossa conclusão? É uma conclusão já praticamente final. Ora, então, a distribuição denotada aqui pela composição de g com f agindo numa função teste h, ela pode ser escrita como integral de g de y. Pega esse módulo aqui e põe ele para cá, ó. Pá. E aí eu quis escrever essa composição de funções com a bolinha. É a composição da derivada de f com a inversa de f no argumento y. É a mesma coisa que está escrito aqui. E esse h de f menos 1 de y, eu também quis escrever com essa notação. Tá bom? Talvez eu pudesse ter posto um outro par de parênteses aqui, delimitando h e a f menos 1, tá? Mas é o argumento y nesta função composta. Tudo isso foi feito para distribuições regulares. Só que, então, nós nos inspiramos nisso e dizemos que para qualquer distribuição, até mesmo para distribuições singulares, sem problema, nós vamos dizer que, dada uma distribuição qualquer, agora não precisa ser regular, T, nós podemos construir uma nova distribuição, que a gente vai chamar de composição da distribuição com a função inversível diferenciável f, dizendo que a ação dessa nova distribuição em H será dada por a distribuição que nós tínhamos antes, dividida por este funcional aqui, agindo numa função teste composta com a inversa de f, como nós estamos vendo aqui. Por favor, analisem isso e verifiquem que se a gente quiser tirar o H, se nós quisermos falar não dos escalares gerados pelas distribuições, mas das distribuições em si, o que a gente pode extrair dessa expressão aqui é o que está escrito aqui. Por favor, olhem lá e comparem.
Tá? Bom, eu disse que ia extrair H, na verdade eu não extraí, né? A H ainda está aqui, só que a gente está vendo uma forma, digamos assim, mais compacta, mais abstrata. Tá bom? Vou passar aqui pela rápida dedução da derivada de uma função inversa. Vocês vão ver, ó. Função inversa é função, na sua inversa dá o próprio argumento, tá? Deriva, usa a regra da cadeia. Vocês vão verificar depois que isso dá origem ao termo que apareceu ali pra gente. Eu vou querer especializar esse resultado aqui agora, se ele vai ser tomado como definição abstrata dessa operação para qualquer distribuição, eu quero aplicá-lo a delta de Dirac. Vamos lá. Delta de f de x agindo numa função teste h, a gente especializa aquela fórmula ali de cima, é a distribuição original, dividida por isso, atuando nessa função teste, digamos assim, efetiva, que leva em conta a inversão da f menos 1. E, como a delta Dirac, ela tem algo específico em relação à origem, embora esteja mediada por essa função f aqui, se vocês efetivamente trabalharem isso aqui na forma de uma integral, vocês vão ver que o número que brota daqui é este. H de f menos 1 na origem, f' de f menos 1 na origem. Pessoal, repito, se T for a delta de Dirac, se alguém estranha esse resultado aqui, é só voltar aqui, ó, na expressão regular, e imaginar o que vai acontecer se isso aqui for delta de y. Se isso aqui for delta de y, o resultado será este integrando em y igual a zero. Será composta de h com f menos 1 na origem, composta da derivada com f menos 1 na origem. É exatamente o que eu escrevi aqui. Ó. Tá bom? Na origem. Só que, quando a gente escreve as coisas desse jeito, a gente está prestando muita atenção na função inversa. Professor, você disse que a tal da f, para que essa operação fosse válida, ela deveria ser inversível. Pessoal, a gente vai chegar num caso em que a gente vai ter exigências, mas a f poderá deixar de ser inversível. Então, é particularmente conveniente que a gente pudesse ter uma expressão que não faça menção a uma inversa da nossa função. E a gente tem uma expressão alternativa como essa. Olha só, agora a gente não vai expressar a ação dessa nova distribuição em uma função teste H. Usando aquela notação em que mesmo que a gente tenha um objeto singular, a gente vai inventar uma expressão que tem o efeito de um núcleo de integração que não é localmente integrável, mas que a gente finge que é, a gente consegue chegar numa expressão em que não aparece explicitamente a função inversa. A gente efetivamente pode escrever como se fosse uma mudança de variáveis em que essa nossa delta, em torno de uma f, será um múltiplo de uma delta linear numa nova variável. Estão vendo esse y aqui? Pessoal, esse y é reminiscente, ele é uma sobra da mudança de variável da página anterior, dessa nossa construção. Olha só, eu não fiz essa passagem aqui, ó. Eu não quis dizer que se aqui era um f de x, eu ia mudar a variável e dizer que isso aqui era um novo y. Pessoal, isso aqui limpa as coisas. Principalmente se for uma delta, ao invés de eu ter uma delta de um x com uma dependência maluca, eu vou passar a ter um delta de uma variável com uma dependência simples, ela elevada a 1. A própria nova variável elevada a 1. Você tem que ver quais são as consequências da mudança de variável para os outros termos. Mas eu gosto de isolar a delta com, né, o efeito de filtragem dela num ponto simples. Então, se vocês aplicarem esta integral aqui a uma função teste e integrarem, vocês vão ver que o efeito da integração dos dois lados desse objeto aqui, numa função teste integrada em toda a reta real, corresponde a isso aqui. Corresponde a isso aqui. Desde que eu diga algo mais. O que é essa história de y0 aqui? Como é que é isso? Pessoal, nós temos que achar os pontos onde a gente poderia ter infinito dentro da nossa delta. Olha a sutileza dessa mudança de variável. Se a gente tivesse só delta de x, nós, heuristicamente, pensamos, isso é zero fora da origem, isso é infinito na origem. Tá bom. Só que agora a gente tem um f de x. E se a gente tiver uma função aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 1, se digamos que aqui dentro fosse x ao quadrado menos 1.
Na reta real, nós passamos a ter dois, nesse meu exemplo, dois valores que anulam o que está dentro da delta. A gente passa a ter infinito em dois pontos. Isso poderia ser um problema. Esse meu exemplo aqui foi infeliz, porque x ao quadrado menos 1 não é inversível. Tá? Nesse momento que a gente está falando, tudo bem, foi um exemplo talvez ruim, mas o fato que eu quero dizer é, mas que a gente vai generalizar no futuro, é que pode ser que a gente tenha vários pontos onde o argumento da delta se anule, é como se a gente tivesse vários infinitos. E cada um desses infinitos pode ter fatores de escala distintos. Do mesmo jeito que a gente viu aquele meio aparecer no delta de 2x no começo dessa discussão, nós podemos ter diferentes contribuições aqui, dependendo de como eu cruzo a reta para me dar novos zeros do argumento da minha delta. Tá? Então, a gente está num caso simples ainda, em que só poderia haver um único zero, por causa, entre outras coisas, da bijeção que nós impusemos a f, tá? Mas, ó, a expressão é a seguinte, o que eu chamo de y0 aqui seria o único real que anularia a minha função. Então, y0 vai ser uma nova variável que, jogada dentro da f, acharia o infinito da delta Dirac, e ele vai aparecer aqui, ó. E aí a gente vai ter fatores de escala que levam em conta a inclinação com que esse funcional geraria o seu zero. Só que essa divisão exige algo mais da gente. A derivada dessa nossa f diferenciável não pode ser nula nessa raiz. Senão a operação não fica bem definida e a gente não consegue compor uma distribuição com uma função diferenciável, tá? Isso nem sempre será possível. Então, deixa eu destacar aqui que o que eu falei antes, se a f for diferenciável e bijetora, vamos fazer composição de distribuição com função. Não, eu tinha que dizer algo mais. Eu tinha que dizer que não basta a objetividade. A gente tem que dizer que quando a gente busca zeros dessa função, as derivadas não podem se anular naqueles zeros. Eu deixei para colocar essa condição por último, e não lá no enunciado, eu queria mostrar o porquê que isso era necessário. Tá bom? Muito abstrato. Como assim, professor? Isso aqui era algo que deveria depender de x, e agora está dependendo de y. Pessoal, a delta não depende nem de x e nem de y. A delta é uma distribuição abstrata que engole funções teste. A ação dela pode ser representada quando a gente escreve uma falsa função delta de x, ou delta de y, ou delta de z. São truques. A delta não depende de x, a delta não depende de y, não depende de letra nenhuma. Então, nós temos que ter uma liberdade poética para nós entendermos uma expressão como essa. Isso aqui só vai fazer sentido depois de integrado, seja em x, como seria a integral desse lado esquerdo, seja em y, como seria o resultado dessa integração do lado direito, só que os resultados serão números. Eu vou pegar uma função teste, integrar em x o h de x do lado esquerdo, ou a mesma função teste, considerá-la como função de y e integrar em relação a y o lado direito. Os resultados serão escalares. Escalar igual a escalar. Não estou confundindo nada de x com y. Mas isso aqui pode gerar muita confusão. Tá? Lembrem-se da liberdade poética. Isso são representações, caso a gente vá brincar que a nossa delta pudesse ser expressa por uma função. Mas, em última instância, ela nunca é uma função. Ela é uma distribuição abstrata. Não depende nem de x nem de y. Vamos ver um exemplo para tentar deixar isso aqui menos abstrato, porque eu sei que é muito abstrato? Olha só. Peguemos uma função teste e vamos tentar calcular a integral da delta de Dirac de x ao cubo menos 1 nessa função teste. Qual será o resultado? Notem, pessoal, que isso aqui é um caso mais complicado do que 2x, que nem eu mencionei antes. Naquele caso a gente sabia tratar. Esse aqui a gente não sabia tratar antes desses resultados que eu passei para vocês. Só se vocês soubessem de outros cursos. Aqui vocês não sabiam. Tá? Qual que é a ideia? Pessoal, visualizem aqui o gráfico de x ao cubo. Vocês sabem que o gráfico de x ao cubo é alguma coisa, ó.
como se fosse uma sigmoidal virada, ela é monotônica. Ela vai do menos infinito ao mais infinito, à medida que o x vai de valores negativos para o x tendendo a mais infinito, tá bom? Então, se ela é monotonicamente crescente, o x ao cubo, ela é bijetora, ela é inversível. A gente faz aqui x ao cubo menos 1, faço x ao cubo menos 1, porque eu não gostaria de fazer na origem o x ao cubo sozinho, porque lá a derivada se anula, ia dar problema nessa condição que eu pus aqui. Tá bom? Então, eu dou uma deslocadinha, eu faço aqui x ao cubo menos 1, essa função vai ter uma única raiz real em x igual a 1. Simplesmente imaginem que você deslocou o gráfico de x ao cubo para baixo uma unidade. Isso vai fazer com que a raiz não seja na origem, seja em x igual a mais 1. Então, a gente sabe que tem algum infinito de algum tipo da nossa delta quando o x vale 1. A gente sabe que vai ter algo especial em x igual a 1. Só que a gente não pode pura e simplesmente dizer que nós teremos h de 1. Porque a gente não está passando linearmente com coeficiente angular 1 pelo ponto x igual a 1. Tá? Então, o que o último resultado diz para a gente é que uma delta de uma função diferenciável e bijetora como essa pode e deve ser substituída por uma delta numa nova variável, digamos assim, linearizada, com um certo fator de correção. Então, o que aquilo ali quer dizer é, vamos olhar, antes de a gente olhar a integral, vamos olhar aqui embaixo. A gente vai identificar f de x como x ao cubo menos 1, f de 1 igual a 0. Vocês fazem uma análise de cálculo 1 para ver que essa função é monotônica, portanto, essa raiz é a única que existe. A sua derivada é 3x². A sua derivada na raiz x igual a 1, a derivada não é 0. Será 3. Tá bom? E que mais que eu disse aqui? Tudo bem. Eu disse que f de x não é nula se o x for diferente de 1, é porque a nossa raiz é única. Isso é um exercício fácil de cálculo 1. Isso quer dizer que quem faz o papel de y0, pessoal, é o x igual a 1, certo? É o valor 1. Tá? É o número que é jogado na f para dar 0. É 1. Só que a gente expressa isso aqui como uma integral, então, não em x. Porque essa não linearidade complica a nossa vida. A gente diz que a gente tem uma h de y dy, e ao invés de escrevermos essa delta, que é a delta de f de x, nós a trocamos por uma delta envolvendo y e com uma certa correção numérica, um certo escalar aqui. A dependência em y está somente aqui. Aqui nós vamos ter delta de y menos 1, e esse nosso escalar é a derivada da f de x, a derivada da f, que é 3x², no ponto, o valor da derivada no ponto que anula a função, que é 1. Esse número é 3 aqui embaixo. O módulo de 3 é 3. Então, o resultado aqui será 1/3 de h de 1. Isso aqui é um número, isso aqui não depende de y. Isso aqui não depende de y, ele sai da integral, é um 3 no denominador. E aí nós filtramos essa h em qual ponto? 1. Isso é 1/3 de h1. Ok? De onde vocês extrairiam esse 1/3? Repito, muitos alunos olham a delta sem nenhum rigor. O infinito está no 1, joga h de 1, acabou. Se você não tiver uma análise para te orientar para chegar nesse 3 aqui, você está lascado, certo? Ok, era isso que eu queria falar nesse caso simples. E agora, para a gente finalizar a aula, eu vou cometer uma excentricidade, certo? Eu sou um cara excêntrico. Por que eu sou um cara excêntrico? Porque eu já vi outros usos da delta em que você escreve as coisas de outra forma. Então, principalmente em teoria de probabilidade, em mecânica estatística, às vezes a gente escreve expressões que envolvem não delta de f de x para você chegar num número, igual nós vimos aqui. Vocês notam que o nosso resultado foi um número. Nós temos outros tipos de tratamento em probabilidade, em física e estatística, em que nós criamos novas funções a partir de funções dadas, quando nós estamos transformando variáveis aleatórias. Tá?
Então, eu vou mostrar aqui densidades de probabilidade de duas variáveis aleatórias distintas e mostrar como essa nossa teoria se conecta com isso. Em particular, eu vou demonstrar aqui um resultado que, repara, a gente podia pegar o resultado final e usar como uma receita, mas eu estou tentando mostrar para vocês como a gente pode conectar a teoria de distribuições com isso, para chegar num resultado que é fundamental para todo e qualquer método de Monte Carlo, de simulação estocástica, né? Ah, eu não gosto de simulação. Pessoal, você pode ser o maior teórico do mundo. No mínimo, você saber interpretar resultados de uma simulação. Um teórico computacional faça para você, é uma educação básica para qualquer físico teórico, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, até o final da aula, não é teoria de distribuições, ou da delta de Dirac, é uma aplicação prática em um problema de simulação estocástica, tem tudo a ver com física e estatística em geral, métodos de Monte Carlo. Um elemento básico disso. Eu chamei isso de um exemplo estendido. Tá? E eu vou mostrar aqui que a gente pode ter variações importantes na prática de como a gente constrói aquela integral ali. Tá? Vamos lá. Uma variável aleatória, pessoal, é uma construção matemática para um tipo de objeto que pode gerar números aleatórios. Tá? E a gente fala em distribuições de probabilidade. Na verdade, densidades de probabilidade podem ser discretas ou contínuas, e elas têm toda a interpretação como as funções localmente integráveis ou não, como a delta de Dirac, que a gente tem usado ali, tá? É como se a gente estivesse tomando valores médios das nossas funções teste, usando pesos dados por funções localmente integráveis, tá bom? Essa é uma analogia que a gente tem aqui. Tanto que eu já chamei funções localmente integráveis de densidades em outros momentos desse nosso curso. Então, em particular, uma variável aleatória, eu não vou definir matematicamente o que é isso aqui, mas uma variável aleatória uniforme em 0, 1 é um tipo de objeto matemático, de construção matemática, que pode gerar números para a gente de 0 a 1, no contínuo. Como? Ah, você vai gerar ou 0 ou 1, professor? Não, eu quero gerar números entre 0 e 1. Tá? E a gente descreve matematicamente essa ideia com o conceito de uma densidade de probabilidade. É uma analogia com uma densidade de carga elétrica por comprimento, ou por unidade de volume, ou massa, quando a gente tem uma distribuição contínua de matéria. É a mesma ideia. Tá? A ideia de uma densidade de probabilidade é descrever uma distribuição no contínuo de probabilidades, de massas probabilísticas. Tá? Então, uma densidade de probabilidade uniforme no intervalo 0, 1 da reta real é uma função que é 1 quando a gente está considerando valores x entre 0 e 1. E ela é 0 fora daquele intervalo. O fato disso ser constante vai expressar, de alguma forma, o fato de que qualquer número entre 0 e 1 será equiprovável para ser gerado por esse nosso objeto matemático. E 0 quer dizer que eu nunca vou gerar números fora daquele intervalo. Bom, como que a gente interpreta isso? Ó, vamos olhar primeiro para esse gráfico aqui. Vamos olhar o gráfico dessa função. Esse U, pessoal, é de uniforme, tá? Esse ρ aqui é para dizer que é uma densidade uniforme. Ela é 1 de 0 a 1. E ela será 0 fora daquela região, tá bom? Notem que toda a área debaixo do gráfico dessa densidade dá 1. Isso é a normalização de uma variável aleatória contínua, tá bom? Integrar debaixo dessa área dá 1, quer dizer que a probabilidade de acontecer qualquer coisa que você considerou possível seja 1. Só que olha só o que a gente faz. A gente pensa num certo ponto de referência, um certo valor entre 0 e 1, e a gente pensa num intervalinho pequeno em torno dele. A gente vai dizer que o valor da densidade naquele ponto, portanto, é ρ de x. Professor, mas é 1. Sim, pessoal, eu estou fazendo algo geral, apesar desse exemplo ser específico. Tá? O valor da imagem da densidade naquele ponto, a uma altura, vezes uma base de um retângulozinho bem pequeno, ΔX, é uma pequena área, né? Uma pequena área. Ora, essa pequena área a gente interpreta como sendo a probabilidade, não densidade de probabilidade, tá? A gente multiplica uma densidade de probabilidade por um pequeno intervalo para que nós obtenhamos a probabilidade de que
digamos assim, uma máquina geradora de números aleatórios, de 0 a 1, de forma uniforme, gerasse um número aqui dentro. Então, a gente vai dizer que esse produtinho, aquela área em verde ali no desenho, ela é interpretada como uma probabilidade da gente ter uma ocorrência desse nosso objeto bem perto do x, com uma margem de tolerância um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Tá bom? Notem que se a gente considerasse todos os retângulozinhos disjuntos que coubessem aqui dentro, a gente chegaria em 1, tá bom? Então, tem uma interpretação probabilística. Isso aqui é um número entre 0 e 1. Feito? Tá bom. Só que, pessoal, a gente consegue, computacionalmente, inventar algoritmos que são capazes de, sequencialmente, gerar números para a gente, como entre 0 e 1, com a propriedade de que esses números são uniformemente distribuídos. Então, esse meu algoritmo computacional pode me gerar um número como esse xzinho aqui, qualquer que ele seja. E aí, esse algoritmo, eu o aciono novamente, ele vai me gerar um outro número de 0 a 1. E outro, e outro, e outro, e outro. Eu posso iterá-lo quantas vezes eu queira. E eu consigo distribuir uma nuvem de pontos distribuídos aqui de 0 a x. O que a gente pode fazer? Imaginar uma malha artificial, vem do modeleiro, digamos assim. Tá bom? De pequenas extensões, como esse ΔX aqui, e a gente pode contar. Ah, nessa região, essa sua máquina cuspiu quantos números? Deu um montão? Faz uma barrinha do histograma autona. Está numa outra região, caíram poucos pontos aqui, faz uma barrinha de um histograma com uma baixa altura, representativa da baixa entrada. Tá? Então, o que eu quero dizer é que se a gente tivesse realmente um algoritmo, como temos, tá? Que fosse capaz de gerar números aqui de 0 a 1, se for um algoritmo feito para essa finalidade, para gerar uma distribuição uniforme de 0 a 1, a gente consegue fazer uma nuvem de pontos e quanto maior for a quantidade de pontos que a gente vai gerar, verifica-se computacionalmente que as alturas das barrinhas aqui, que medem quantos pontos entraram em cada elemento de grade aqui, de uma grade que a gente fizesse de 0 a 1, se a gente normalizar esses caras pelo total de pontos, a gente vai ter barrinhas aqui, quando o ΔX tende a 0, que vão correr para um tipo de histograma uniforme, em que as barrinhas ficam cada vez mais finas, porque eu tenho que considerar um processo limite no ΔX, tendendo a 0, mas eu tenho que ter uma quantidade cada vez maior de pontos, para que nenhum intervalinho fique ralo. Tem um processo limite em probabilidade, em que a gente gera, por uma união de barrinhas, que tendem a infinito em número, mas que tendem a ter áreas cada vez mais próximas de 0, a gente tem um envoltório constante. Essa é a ideia. Então, o que eu quis falar aqui para vocês? Eu quis dizer que eu posso ter uma construção teórica primeiro, que é imaginar uma distribuição uniforme, e até mesmo usá-la para criar computacionalmente geradores de números que obedeçam àquela distribuição, como eu posso ter o contrário. Digamos que alguém já preparou a tal máquina que me dá números de 0 a 1, e eu construo um histograma empírico. Se aquela máquina for boa, o histograma empírico que eu vou construir aqui, ele deve tender a essa densidade de probabilidade da forma como eu defini aqui. Tá bom? Nossa, elementos novos, né? Probabilidade. Isso aqui não foi delta. Para eu poder motivar por que eu quero falar de mudança de variável e delta de Dirac aqui, eu preciso dizer uma outra coisa. Sabe esses números que eu imaginei que a minha máquina gerou aqui? Eu quero fazer uma loucura com eles. Eu quero fazer o seguinte. Essa grande sequência de números que esse meu gerador de números uniformes de 0 a 1 gerou, eu chamo esses números de xi. Então, x1 foi o primeiro, x2 foi o segundo. Sempre vai ser uma quantidade finita, tá bom? Beleza. Só que, por algum motivo, vocês vão perceber qual é o motivo depois, eu resolvo transformar cada um desses números. Eu não quero deixá-los serem gerados e pousarem na reta real aqui, tranquilos. Eu quero zoar com eles. Primeira coisa que eu quero fazer com eles é tomar o log de cada um deles.
Qual é o primeiro efeito? Números de 0 a 1, se eu tomar o log de cada um deles, eu vou chegar num número negativo. Porque o log de 0 a 1 me dá números negativos. Ah, tá. Beleza. Tá bom, professor. Você tomou o log de números que estão de 0 a 1. Primeira coisa que acontece é gerar negativo. Aí eu conserto com esse negativo aqui. Ficaram positivos. E além disso, por um motivo que vocês vão perceber, além de eu tomar o log e multiplicar por um menos para virar positivo, eu ainda quero dividir por uma constante positiva arbitrária. Eu vou chamar de lambda. Vocês podem não entender por que eu estou fazendo isso. Daqui a pouco vocês vão entender, tá bom? Tá? Mas é uma transformação. Então, professor, como é que é? Cara, pega a série de números que você teria gerado com a sua máquina antes. Então, 0,33. Tá, 0,33 foi um número que surgiu aqui de 0 a 1. Uma distribuição uniforme. Toma o log do 0,33, vai dar um negativo. Troca o sinal e divide por 7. Digamos que eu escolhi sempre a mesma constante 7. Tá bom? Vai me dar um outro número. Pronto. Ele virou um número positivo, só que agora notem que esse número não estará entre 0 e 1. Porque o logaritmo, além dele dar negativo quando eu tenho caras entre 0 e 1, vocês sabem que o logaritmo tende a menos infinito quando o x tende a 0 pela direita. Então, log de um número positivo, mas bem pertinho de 0, pode me dar um cara de magnitude muito alta. Então, na verdade, essa nova família de números transformados, em que eu faço essa transformação para cada um dos xzinhos que eu tinha antes, eles serão positivos, mas eles não estão limitados a ficar entre 0 e 1. Que cara que eles vão ter? Vamos olhar o gráfico antes de mais nada. Eles vão ser números positivos, mas ó, sem limite. Porque se eu tivesse um xzinho, sei lá, 10 a menos 10, o log do 10 a menos 10, quando eu fizesse esse cara tomando, ia me dar algo muito alto, certo? 10 a menos 10 aqui não foi uma boa, porque aquele meu log lá que eu pensei é log natural, tá, gente? Sempre que eu escrever log, isso é log base E, tá? Mas a ideia é, eu posso gerar y's muito altos com essa regra aqui. Então, a gente não fica mais limitado ao intervalo 0, 1, podemos ter y's positivos. Pessoal, o que vai acontecer se a gente tiver uma quantidade de pontos muito grande, originais lá de 0 a 1, e que vai dar uma quantidade muito grande de pontos distribuídos na reta real positiva agora, e, além disso, a gente vai contar a frequência desses caras em diferentes vizinhanças de diferentes possíveis resultados y, desses números transformados. Pessoal, os histogramas, as barrinhas, na verdade, o histograma, né? Qualquer histograma finito, com as suas barrinhas que fossem geradas aqui, não tende agora para uma envoltória constante. Não tende para uma envoltória constante. Os topos das barrinhas tendem para uma curva como essa aqui, laranja. Pessoal, isso aqui é uma nova densidade de probabilidade, seguindo uma nova lei probabilística. Eu tinha uma lei probabilística inicial, que era uniforme de x de 0 a 1. Só que eu pego os resultados possíveis desse cara, com uma certa transformação, e eles terão uma distribuição diferente na reta real. O fato fantástico é que eu consigo saber qual é essa forma funcional aqui neste caso, com a específica transformação que eu fiz. Não foi à toa que eu peguei log, troco o sinal e divido por um número positivo. Tá? A gente consegue achar quem é essa curva. E essa curva, pessoal, a imagem dela em cada ponto vai ter a seguinte interpretação. A altura dessa nova densidade de probabilidade, um novo objeto aleatório, vezes um ΔY, vai ser interpretado como a probabilidade da gente gerar uma realização numa vizinhança desse ponto. Notem que agora a gente tem tudo menos uniformidade. Valores de y próximos de 0 são mais prováveis do que valores de y muito grandes. Porque valores de y muito grandes, pessoal, só surgiriam se nós tivéssemos x muito pequenos. Muito.
Na verdade, a gente acaba tendo diferentes intervalos x contribuindo para o mesmo y, tá bom? Então, a minha pergunta aqui é, como que eu acho isso? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um resultado que alguns de vocês vão estranhar, quem nunca viu. Mas a gente faz isso porque funciona. Tem como você estudar esse assunto como os matemáticos estudam em livros de probabilidade, que é transformação de variáveis aleatórias. Os físicos fazem isso com delta de Dirac. Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui para vocês. Olha só qual é a ideia. Antes, nós tínhamos uma densidade uniforme em x, que a gente integrava de 0 a 1 e dava 1. Foi aquele retângulo lá que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai integrar de 0 a infinito. Eu fiz aquele menos log malucão lá. Vou integrar de 0 a infinito e eu vou ter 1 também. A área de baixo dessa curva laranja aqui é 1. Isso expressa a normalização probabilística dessa nova variável. Agora, o grande lance, talvez eu até pudesse ter cercado com uma canetinha bem brilhante aqui para vocês, vocês podem achar isso feito na mão, heurístico, mas eu vou tentar justificar para vocês, tá bom? Ora, como que eu consigo saber qual é a densidade de probabilidade que deveria ser multiplicado por um ΔY? Qual é o peso probabilístico desse Y aqui? Se os meus Y serão gerados pelos X. Olha só o que a gente faz. Estão vendo essa integral aqui? Eu acho que todo mundo vai concordar que, mesmo sem ter estudado muita probabilidade, essa densidade de probabilidade é normalizada. Isso aqui quer dizer que eu pego todos os possíveis caras uniformes de 0 a 1, eu integro, isso dá 1. Eu pego essa integral aqui e eu ponho um filtro. Eu não vou integrar a ρ de u sozinha. Eu vou colocar aqui um filtro. Então, eu não vou coletar toda a massa probabilística de 0 a 1, que eu sei que dá 1. Eu vou colocar um filtro que está expresso por essa delta aqui. É uma delta de uma f de x. Qual será o efeito dela? Isso quer dizer que eu só quero pegar, para contribuir para a massa probabilística de algum y meu, eu quero pegar todos os x em que por essa transformação, pegar o log, troca o sinal, divide por gama e não sei o que lá. Pessoal, olha só. Quando que isso aqui daria zero? Isso aqui só daria zero quando y fosse igual a menos 1 sobre lambda log de x. Quem são os zeros dentro de uma delta que corresponderiam aos picos infinitos coletores de funções, filtros de funções, que me dão probabilidades? É quando eu igualo isso aqui a zero. Então, não, eu não errei sinal. É mais aqui mesmo, porque eu queria chegar nessa lei aqui em cima, quando o y, para cada y possível, mais 1 sobre lambda log de x desse zero. Então, lá naquela equação é menos, mas aqui é mais. Então, isso é um filtro. Eu só quero pegar os valores de x em que a massa probabilística, deixa eu voltar aqui em cima, de alguns x, de uma certa vizinhança de um x, vão contribuir para uma certa vizinhança de y. E isso é assimétrico. Alguns x vão contribuir para alguns y, bom? Então, isso aqui é um filtro colocado com a mão para expressar a relação que eu pus. Tá? Pessoal, eu já sei que o resultado será uma distribuição que eu chamo de distribuição exponencial de probabilidade, porque a lei dela vai envolver uma função exponencial. E tudo isso justificou por que eu fiz o que eu fiz, tá? Esperem a justificativa a posteriori. Mas entendam isso o seguinte, de onde veio essa equação? Ela veio na mão. Se essa delta não existisse, o resultado daria 1. Ótimo, eu não quero dar 1. Eu quero coletar quais são os x uniformemente distribuídos que vão contribuir para uma certa vizinhança de um específico valor de y que eu coloquei. Agora, olha que coisa louca. Antes, nós tínhamos visto fórmulas para uma delta de f de x. Então, quem faz o papel de f de x é isso aqui tudo, tá bom, pessoal?
Só que se isso fosse um f de x mesmo, mais nada, sem nenhum outro parâmetro, o resultado dessa integral seria um número. Quando eu coloco uma constante lambda em um parâmetro y aqui, para todos os fins práticos em relação a x, eles são números. Só que eles vão aparecer no resultado final. Então, na verdade, eu vou estar induzindo aqui parametricamente uma dependência da minha nova densidade de probabilidade, que vai ser, eu quero achar essa curva em laranja. Claro, ela vai depender de lambda também, tá? O lambda também está colocado aqui. Então, a receita é, se a gente quer usar as fórmulas de antes, vamos chamar de f de x isso aqui tudo. Mas notem que nós vamos estar construindo uma dependência paramétrica em y e lambda. Tá bom? Essa é a forma com que eu vou querer trabalhar, embora, claro, que ela admitisse uma simplificação. Como a minha uniforme em x, ela é 0 em boa parte da reta real e é 1 de 0 a 1, é claro que essa integral poderia ser escrita assim, ó. Claro. Tudo bem? Mas o que a gente vai fazer aqui embaixo, a gente vai voltar para essa aqui. Para a gente trabalhar com essa aqui, a gente vai voltar para aquele resultado anterior da delta de uma f de x. Quem que é f de x? É esse cara aqui dentro. Tá aqui. Vamos ver as propriedades dessa f de x. F de x é o número parâmetro y mais 1 sobre lambda log de x. Eu não chamo o lambda de parâmetro, porque a minha função não vai depender dessa variável independente, tá? Ele vai ser só uma constante. Parâmetro é um nome chique que a gente dá para algo que vai virar variável depois, tá? Embora aqui seja tratado como se fosse constante. Então, tá aqui a função. Quem é a derivada dela em relação a x? Ué, a derivada dela é 1 sobre lambda de x. Aqui, ó. Isso aqui é constante em relação a x. 1 sobre lambda paradão, derivada do log 1 sobre x. Tá bom. Quem é a inversa? Pessoal, a inversa, se vocês quiserem, eu posso debater depois com vocês como que a gente acha funções inversas. Tem uma história de você isolar o x como uma função desse z aqui. Isole o x como função de f de x e troque as coisas. Mas se vocês quiserem verificar, a forma operacional é que a composição dela com ela mesma dá x. Então, verifiquem. Pelo menos verifiquem que realmente essa aqui é a inversa. Se eu compusesse essa com essa, ou seja, jogasse isso no lugar do x aqui, log da exponencial vai dar lambda x menos y. Divide por lambda, o lambda vai embora. Então, vai ficar y mais x menos y dá x. Então, se você realmente compuser isso com isso, você vai chegar em x. Então, verifiquem, essa é a função inversa dessa aqui em relação a x. Y e lambda são parâmetros. Se nós buscarmos quem são os x que ativam o infinito da delta, que a gente vai construir lá em cima, eu tenho que achar quem são as raízes. Fazer f de x igual a 0 nos leva a essa equação aqui. O valor de x é e a menos lambda y. Basta fazer 0 aqui, joga as coisas para um lado, joga para o outro, toma exponencial e isola o x. Ufa! Felizmente, a nossa derivada f', que está aqui, neste x, seria só colocar esse cara aqui, ela é diferente de 0. Uau! E além disso, log de x, pessoal, pode ser que eu escale, brinque, é uma função monotônica. Então, ela é uma função diferenciável e bijetora, inversível, existe inversa. Ufa, estou nas condições que eu queria. Tá bom? Assim, olha o que a gente vai fazer. Vocês lembram como que eu tinha trabalhado? A delta da f de x será uma delta numa nova variável, menos pontos específicos, que eu tinha chamado de y0 antes, sobre 1 sobre o módulo de f' de y0. Pessoal, só notem o cuidado aqui. Y aqui, para mim, nesse nosso trabalho, ele adquiriu um significado intrínseco. Ele está como um parâmetro na minha f de x. Então, se eu vou querer escrever essa minha delta de um f de x como uma delta de outra variável, não pode ser uma variável em y. Então, a variável de integração eu vou chamar de z. O nome y já está em uso.
Isso não é importante, isso só faz sentido integrado. Bom, então vamos lá. Vamos só consertar isso aqui. Olha só o que aparece. Para quem ficou confuso aqui, permitam-me uma volta. Talvez eu devesse ter repetido essa fórmula. Eu estou usando essa fórmula aqui. Volta para o passado, esquece a probabilidade. Como é que é? Isso aqui. Estou usando isso. E o Z que apareceu lá para mim faz o papel desse cara, porque eu reservei a letra Y lá para algo com um significado diferente. É algo que está embutido na minha F. Então, isso aqui foi uma mudança de variável de X para Y, como nós trabalhamos nesse exemplo aqui. Só que agora, Y é outra coisa para mim, eu vou ter que fazer uma mudança de variável de X para Z. Teremos um certo escalar vezes uma delta de Z menos um número. Vamos voltar lá. Só notem que aqui embaixo, módulo de F' no ponto, não é isso? Então, vamos voltar lá. Desculpem as idas e vindas. 1 sobre a derivada no ponto. A derivada é 1 sobre lambda ponto. Então, está aqui módulo de 1 sobre lambda o ponto. Qual ponto? É o ponto que anulou minha função. O ponto que anulou minha função, nós vimos aqui que é E a menos lambda y. Então, é 1 sobre o módulo de 1 sobre lambda, um x especial, um Z0, eu chamaria. É esse cara. Z0 quando eu for trabalhar na variável Z. E tinha um delta de Z menos um Z0, que é o ponto que anula. De novo, ele aqui. Aqui tem um lambda, porque aqui não é a função, aqui é a derivada da função. Estou aplicando a fórmula. Ora, passa esse cara para cima e o módulo é desnecessário, porque eu tinha dito que o meu lambda era positivo e a exponencial é positiva. Está aqui, só simplifiquei isso. Então, essa é a relação entre as minhas deltas. A minha delta, que estava na variável x antes, mas com o x preso dentro de uma forma funcional, e agora a gente expressa isso em termos de uma variável z. Tá bom? O infinito daqui vai aparecer junto do infinito daqui, só que a gente sabe trabalhar melhor com essa. Então, a nossa nova densidade de probabilidade parametrizada por y, daquela curva laranja, que veio de eu transformar os x'inhos em y's, ela vem quando eu coleto a massa probabilística uniforme em x, segundo essa lei, para me dar coisas em y. Essa expressão veio na mão. Vocês têm todo o direito do mundo de entender por que isso foi escrito, mas a melhor coisa que eu posso dizer é um coletor de massas probabilísticas para ver quais intervalos de x contribuem para cada intervalo onde eu vou ter massa probabilística em y. Certo? Eu troco essa minha delta de uma f de x aqui por isso, é esse termo que está entre colchetes aqui, estou só substituindo o resultado anterior. Notem que apareceu algo que não depende de z, só dependia parametricamente de y, então ele pode vir para fora da integral, como uma constante. Sobra a integral em dz de delta de z menos um ponto, vezes a ρ uniforme de z. Mas a gente sabe quem é isso, né, pessoal? Isso aqui é zero quando o z está fora do intervalo 0 e 1. E vale 1 quando o z está entre 0 e 1. Opa! Mas eu não sei se o infinito dessa delta está dentro do intervalo 0, 1 de z. Pessoal, o que é necessário para que o infinito dessa delta de Dirac esteja no intervalo que tem massa probabilística, que é o 0, 1 desse meu z? Tudo vai depender de y. Notem que se o y for negativo, com esse negativo dá positivo, aí nós teríamos uma exponencial de um número positivo, que é um número maior do que 1. Então, eu só poderia ter o infinito da minha delta aparecendo para z maiores do que 1.
Só que lá eu não tenho massa probabilística, porque esse aqui é o roda uniforme. Eu só tenho massa probabilística entre 0 e 1. Então, na verdade, eu só tenho massa probabilística quando o y for positivo. E quando o y for positivo, a minha exponencial terá argumento negativo. Exponencial de argumento negativo é um número entre 0 e 1. E aí, quando o z estiver entre 0 e 1, eu tenho 1 desse cara, eu tenho massa probabilística. Então, o resultado dessa integral aqui não é somente lambda e a menos lambda y, que sairia como uma constante daqui. O posicionamento do infinito dessa delta Dirac aqui depende da densidade que foi dada. Então, a gente tem isso se o y for positivo. Se não, seria 0. Ótimo, fantástico, fenomenal, porque eu já sabia que com a construção que eu tinha feito, eu só podia ter massa probabilística aqui. Eu sabia que com a regra que eu tinha inventado, esses números tinham que ser positivos, porque x entre 0 e 1 dá um log negativo. Com esse menos, vira um número positivo, dividido por positivo, positivo. Tudo consistente e operacionalizado. Pessoal, nós chegamos em lambda e a menos lambda y. Com esse lambda aqui, com esse negativo, essa é a forma funcional desta curva em laranja. Ela descreve a envoltória dos histogramas que surgiriam caso nós tivéssemos feito um procedimento computacional como o que eu descrevi antes. Tá bom? Esse decaimento exponencial probabilístico descreve, por exemplo, emissão espontânea de átomos excitados em mecânica quântica. Quando você tem um elétron que subiu de um nível mais baixo para um nível mais alto, se fosse um sistema de dois níveis, pura e simplesmente do estado fundamental para o estado excitado, nós temos efeitos físicos de acoplamento com o contínuo, com o vácuo quântico, que promovem um tempo estocástico de decaimento espontâneo, que é descrevido de uma forma como essa aqui. Quando nós estudamos em mecânica quântica teorias como a regra de ouro de Fermi, nós achamos motivos físicos para, elementos físicos para determinarmos quem é essa taxa lambda de decaimento exponencial, por exemplo, certo? Então, a gente tem elementos envolvidos aqui nessa nossa construção, probabilísticos, que tem a ver com física teórica, com física computacional, com física estatística em geral. O que nós veremos na próxima aula? Nós veremos na próxima aula casos em que a nossa função não precisa ser necessariamente bijetora, inversível, que vai poder ter vários zeros e não apenas um, como que nós vimos aqui. Eu espero não ter fugido muito, mas eu quis mostrar como o fato de nós termos formas funcionais arbitrárias e não necessariamente lineares é importante, surge em física, e a gente precisa saber trabalhar com isso. Então, hoje foi uma aula bem misturando matemática com física, bom? Era o que dava tempo para eu falar para vocês hoje, peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação. Até a próxima aula.